Você é um ótimo profissional, muito bom no que você faz, mas chega na hora de comunicar e você acaba não tendo vendas, porque você não sabe exatamente quais elementos gerariam um desejo de compra? Então esse episódio é para você. Você está no Pode Evoluir, nosso podcast sobre inteligência emocional e comunicação. Meu nome é Simone Lima, eu sou psicóloga e hoje eu tô aqui com o convidado Charles Veiga. Charles, seja muito bem-vindo, se apresente pro pessoal. Olá Simone, olá pessoal. Hoje nós vamos falar muito sobre comunicação, sobre imagem, sobre beleza, comportamento, posicionamento, porque muitas vezes você pode ser um super profissional, altamente qualificado, mas se você não comunica isso de uma maneira na sua imagem, no seu posicionamento, você também tem dificuldade. E nesse podcast você vai aprender tudo sobre isso. E Charles, você é cabeleireiro, visagista, como você chegou até esse profissional? Assim, você ter clareza de como uma pessoa pode trazer a essência dela à tona e fazer lucrar mais, inclusive, né? Essa é uma grande conquista de longo tempo de trabalho, porque quanto mais você vai cuidando das pessoas, você vai observando que não é somente uma parte do corpo que compõe a imagem. Então o cabelo, naturalmente, para cada pessoa, você como mulher, ele não tem um comportamento próprio, ou seja, ele não é neutro, ele faz parte da sua cabeça, do seu rosto, do seu corpo, da sua imagem. E aí ele também se expressa através de comunicação, em toda a sua imagem como contexto. Quando você usa o cabelo, a maquiagem, a roupa, o figurino como um total look, uma imagem visual, você cria uma comunicação e um posicionamento. E então eu entendi que cada parte é muito importante. Então o corte ideal, a cor ideal, a maquiagem ideal, a roupa ideal te posiciona de uma maneira muito melhor e te faz ter muito resultado profissional e pessoal. E tem um detalhe, né? Não adianta só eu pensar em ideal. Ideal para quem? Para os outros. Não, eu tenho que pensar também em como é ideal para minha essência, né? Porque o que eu vejo? Não faz sentido eu simplesmente cortar um cabelo do jeito que todo mundo tá cortando se não fica legal pro meu biotipo, não é? Claro, cada um tem que ter a sua identidade própria. Ou seja, o corte que fica bom para você pode não ficar bom para a sua irmã gêmea, idêntica, porque cada uma tem uma personalidade. Aí que está o grande segredo. Na comunicação, eu entendi com o tempo de perceber que as pessoas retratam na imagem as suas emoções interiores. Então eu fui estudar mais sobre isso, sobre psicologia, sobre emocional, até inclusive sobre a sua área que você atua na comunicação, para poder entender e criar personalização para cada pessoa sobre o cabelo também. É exato, porque eu entendi uma coisa. Quem se comunica bem ganha melhor, muito mais. E tem um detalhe, a comunicação ela não é só essa verbal e também não é só essa entonação de fingir, né, de você ter uma postura, de você ter essa aparência. É você também ser, porque a maioria tá focando no parecer, né? Só que tem 3 elementos que eu identifiquei que todo comunicador, quando vende bem, ele tem. Porque você já parou para pensar que tem profissionais que são até menos qualificados que você que está ouvindo, ele vende bem apenas porque ele usou esses elementos na comunicação. O primeiro deles é a autoridade. A autoridade não é simplesmente um gatilho mental, isso existe desde o tempo das cavernas. Uma das leis da psicologia sistêmica é a hierarquia. Ou seja, as pessoas seguem quem elas consideram superior, mas no sentido que elas confiam para conduzir. Então, na mente da pessoa, ela precisa entender como uma troca justa. Então, eu entrego o meu dinheiro se esse retorno realmente vale a pena. Então, quando a pessoa não compra, é porque ela não está vendo hierarquia. A segunda lei da sistêmica é equilíbrio. Então, toda vez que a gente entrega muito conteúdo, a pessoa, só que conteúdo qualificado e que gere desejo de compra, a pessoa começa a se sentir como se ela precisasse te entregar algo em troca. Essa lei também faz com que tenha desejo de compra. E a terceira lei é o pertencimento. Então, toda vez que na sua fala tem uma clareza de que a pessoa vai pertencer a um lugar que é incrível, que faz uma diferença para ela, que vai evoluir, ela tem vontade de comprar. Então, não adianta. Ou você se comunica bem, ou você perde clientes, inclusive para o teu concorrente que é menos profissional que você, não é? Mas que ganha mais do que você. Eu atendo pessoas todos os dias que chegam para mim em busca de uma mudança na sua imagem para suprir uma necessidade. Às vezes profissional, às vezes pessoal. E tem 3 elementos que eu também identifiquei que fazem com que as pessoas consigam atingir esse objetivo. Primeiro, a beleza da imagem.
Porque muitas vezes você, da mesma forma, chega a uma empresa ou um cargo de autoconfiança, um cargo elevado, onde você vai ter mais compensação financeira, ganhar mais dinheiro com isso. Só que se você não está preparado adaptadamente para aquele momento, você vai perder a oportunidade para um outro que não tem tanta qualificação quanto você. E aí quais são? Os 3 elementos importantes que são levados em conta. Primeiro, a beleza como uma imagem como um todo, porque é o seu posicionamento. Porque veja só, se você vai trabalhar, por exemplo, de secretária executiva de um banco de alto nível, onde você atende só pessoas multimilionárias, e você não tem uma imagem adequada, como uma beleza que represente a qualificação da sua empresa e o nível que ela se comporta, as pessoas vão entender que não faz parte daquele setor. A segunda é a questão da autoidentidade, que você precisa ter a coerência e a inteligência do seu autoconhecimento, da sua capacidade para você colocar isso em prática, para mostrar para as pessoas que você é apta para cuidar daqueles negócios dela. E o terceiro é o emocional, ou seja, você tem que estar equilibradamente emocional para superar os desafios, para encontrar as pressões e superar aquilo que é do seu alcance, ou seja, solucionar os problemas das pessoas. Só que dessas 3 partes, a mais importante é a primeira, da imagem, porque quando a pessoa te apresenta, ela não vai conhecer o seu autoconhecimento, ela não vai conhecer as suas emoções, ela vai olhar para você, vai criar um raio-x fotográfico, a sua visão, o nosso cérebro capta isso com uma maneira programatória e ela reproduz dentro do consciente e do inconsciente, falar, olha, essa imagem me agrada, me atrai e com isso eu sinto confiança de participar. Então, por isso a imagem é mais importante do que as 3 questões. Ou seja, as pessoas tomam decisões em apenas 3 segundos. A pessoa que vai decidir se você vai ser intencional ou vai ser comum. Então, se eu não sou intencional na minha comunicação, seja no visual, seja na fala, eu perco as pessoas assim. Então, o que eu entendi nesse meio tempo, né, que eu tenho estudado muito, faz 16 anos que eu estudo a mente humana, e eu adoro isso de entender por que as pessoas prestam atenção em uma coisa e não em outra. Então, eu entendi o seguinte, que em apenas 3 segundos elas fazem o raio-x, né, fazem essa identificação de eu vou te escutar ou eu não vou te escutar. Então, o que eu entendi? O que você precisa entender? Cada etapa na tua comunicação, você vai levar o teu cliente para um lugar. Você vai levar para uma próxima etapa. Então, venda é sobre você entender a mente do cliente e levá-lo para uma próxima etapa. É assim que você conquista a mente do teu cliente. Você ocupa maior espaço no terreno mental. E também a imagem faz toda a diferença, né? Porque a pessoa bate o olho e fala, eu confio ou eu não confio. Depois, quando a pessoa falar também, ela vai entender, né? Ah, mas espera, posso dar um voto de confiança mesmo se essa pessoa não está bem vestida? Bom, porque talvez ela está falando algo que me agrade, algo que tá, né? Mas a imagem, a pessoa bate o olho e ela faz um julgamento, querendo ou não, não é? Eu vou até citar um exemplo muito especial aqui. Sensorial de degustação das nossas emoções alimentares. McDonald's. Quando você fala a palavra McDonald's, você já identifica o seu raio-x mental, já tirou aquela foto do comercial que está lá, um sanduíche, uma batata, todo preparado de uma forma colorida, maravilhosa. Isso conquista e grava na mente. Mesma coisa a Coca-Cola. Tem aquela imagem fotográfica que é como você tirar uma foto, literalmente. É um clique. Foi o suficiente. É 1/1000 de segundo que o cérebro capta e ele grava no intuitivo emocional e que ele absorve aquilo como prazer. Então, quando você trabalha com as pessoas para cuidar da imagem dela, é isso que a gente precisa entender. Criar um cabelo, criar uma maquiagem, criar uma roupa e uma comunicação, ele tem que ter um contexto para criar essa foto, onde a pessoa tira um clique e já entende uma mensagem que está por trás, que depois ela vai degustar, como o McDonald's. Depois ela vai comer o sanduíche, a batata, o molho e por diante vai ficar gravado. A Coca-Cola a mesma coisa. Com isso tem uma importância muito forte. Quando grava na mente, quando você depois te pergunta, qual refrigerante que você lembra agora? Na hora você vai lembrar Coca-Cola. Qual um sanduíche que você lembra? Na hora você vai lembrar de McDonald's. Percebe? Então assim,
O mais importante é essa imagem impactante, é você gerar uma comunicação impactante para gravar na mente das pessoas. E sabe que tem um detalhe? Eu estava vendo algumas pesquisas sobre por que as marcas, geralmente as mais caras, né, como Gucci, Dior, Prada, geralmente, e perfumes também caros, geralmente a pessoa tá séria. E marcas como Casas Bahia, como Renner, etc., elas acabam tendo uma comunicação mais divertida, descontraída. Por quê? Porque existe o seu público. Então, não é uma comunicação igual para todo mundo. É por isso que é extremamente necessário entender quem é seu público, né? Quando eu entendo meu público, eu começo a me comunicar com ele do jeito que ele entende também. Porque eu conheço meu produto, né? Você conhece seu produto, sua mentoria, sua consultoria, o que for. Agora, você precisa entender a mente do teu cliente. Não adianta. Não adianta você conhecer o teu produto se você não conhece a mente de quem compra. Porque quando você alinha a tua comunicação, seja na tua imagem, seja a comunicação não verbal ou a comunicação verbal, se você não alinha, o teu cliente foge assim. Então, o tempo todo a gente está atraindo o cliente e o tempo todo a gente está repelindo o cliente. Agora vai de você saber se comunicar de um jeito que gere desejo de compra imediata para aquele teu cliente ideal. Tudo é uma questão de seleção objetiva. Veja só, se eu tenho um produto de alto luxo, eu tenho que atuar no mercado de alto luxo. Se eu tenho um produto de médio luxo, eu tenho que atuar no mercado de alto luxo, de médio luxo. Se eu tenho um produto de simples qualificação, eu vou atingir aquelas pessoas que estão dentro desse parâmetro. Muitas vezes empresas e profissionais erram neste momento. Se eu quero investir muito no meu conhecimento, viajar Paris, Londres, Nova York, estudar nas melhores escolas do mundo, estudar na faculdade de moda, para qualificar o meu conhecimento, esse conhecimento tem um valor. Esse valor me posiciona num setor de mercado. E qual é esse setor de mercado que eu quero atuar? Eu vou escolher a minha trajetória de carreira. Com isso, eu me qualifico e depois eu tenho que fazer uma comunicação direcionada para aquele público. Dessa mesma maneira que as grandes marcas de roupas como Dior e Armani, né, Yves Saint Laurent, Hermès, como as marcas de carro, Mercedes, Audi, BMW. Então, quando você entende que cada uma tem uma imagem adequada para aquele momento, você consegue fazer essa comunicação e entregar o seu produto, serviço ou algo que você venda de uma maneira pontual e que vai ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema e ter mais lucratividade com isso. Porque, na verdade, o tempo todo a gente está ajudando a pessoa a resolver um problema, né? Não é que você está vendendo teu produto só para lucrar. Sim, isso também é uma consequência. E, geralmente, um empreendedor, ele tem um sonho de resolver um problema que muitas vezes ele passou, né? Por exemplo, qual era o problema que eu passava, que eu tinha muita dificuldade para justamente vender? Eu, primeiro, tinha medo de me expor. Né? Então, eu tinha medo do julgamento, medo do que as outras pessoas iam falar. E aí, o que eu fazia? Eu comprava um monte de curso. Por quê? Porque isso também é uma sabotagem, né? Não, eu estou fazendo alguma coisa. Mas, na verdade, o que tinha por trás? Eu tinha um medo de me expor. Então, eu entendi também que a primeira coisa que eu preciso trabalhar é o meu emocional. O emocional, ou seja, se você não trabalha os pensamentos, né, aqueles pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos que dizem não vai dar certo, não, mas as pessoas não precisam disso, não, mas isso, eu não tenho tanta qualificação assim, o meu concorrente é melhor. Se você alimenta esse pensamento, as chances são que você não vende, porque existe um contexto aqui, e eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Tem um contexto por trás que não te permite comunicar de uma forma que gere essa emoção no teu cliente, fazendo ele entender que tem um benefício para resolver um problema. Então, por que eu comecei a trabalhar com isso? Porque eu tinha um problema de venda. Eu não sabia me comunicar. Eu tinha medo de vender, medo de falar que meu produto tem um valor X. O que eu coloquei na minha cabeça? Quanto mais eu vendo, mais pessoas eu ajudo. Isso fez uma diferença para mim. E aí depois eu comecei a estruturar. O que eu preciso? Qual que é o primeiro passo para eu me comunicar? Qual é o segundo? Por que a pessoa presta atenção em mim
e não em outra pessoa. E foi assim que meus vídeos viralizaram, chegaram até 5 milhões de visualizações, por exemplo, no TikTok, no momento que todo mundo achava que era só dancinha e só adolescente, eu fui lá, fui muito intencional, criei inclusive uma forma de comunicar lá dentro que gerou referência, fui chamada para palestrar na Globo, ou seja, e várias outras empresas. Então, o que acontece? Se você não sabe se comunicar, você perde para concorrentes até menos profissionais que você. Não adianta, precisa entender das suas emoções e também saber se comunicar como gera desejo de compra, né? Eu entendi também muito fortemente com essa evolução, em todos esses estudos, que tem um ponto muito importante que todos nós precisamos abordar, que é a nossa autoidentidade, que é a questão das nossas crenças que nos limitam ou que nos levam a outro caminho. Eu também vim de uma origem muito simples. Meus pais eram agricultores, eu morava na roça, uma casinha, nem luz elétrica tinha, mas comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Mas eu tive uma orientação dos meus pais, é claro, de estrutura familiar e de positividade. Então meu pai falava, filho, você pode ser quem você quiser desde que você decida, estude, busque, se aperfeiçoe e entregue algo melhor para as pessoas. E tudo você sempre guarde com você. Você tem hoje a sua origem aqui e você quer melhorar de vida. Então, se você quer melhorar de vida, você precisa abrir mão de algumas coisas para mudar para outras. As crenças limitantes são sempre aquelas. Eu nasci pobre, eu não tive acesso ao conhecimento, então eu vou morrer assim. Não. Quando você entende isso, você entende que primeiro tem que se livrar dos seus bloqueios para depois você ajudar as pessoas a livrar dos bloqueios. Então o segredo está, primeiro, conserte a si mesmo, depois ajude as outras pessoas a consertar o que elas precisam de ajuda naquilo. E é exatamente isso, né? Quando a gente entende as nossas emoções e a gente consegue também perceber que a nossa comunicação, o que o que sai pela nossa boca, vem antes de um pensamento. Então, um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado, né? E é isso exatamente que eu trabalho na minha mentoria Winner. O que é Winner, né? É uma bola matadora no tênis. Eu adoro jogar tênis. Então, um comunicador winner é aquele que, vai direto ao ponto, que é uma comunicação matadora, que é intencional. O que é intencional? É objetivo. Que não perde as pessoas pelo caminho ou perde o menos possível. E isso faz com que ou viralize um conteúdo, ou diminua custo por aquisição nos anúncios. Ou seja, você tem a capacidade de lucrar muito mais com uma comunicação intencional. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Um abraço e a gente vai fazer inclusive outros episódios aqui com o Charles, fica ligado nos próximos. Um abraço e até mais. Tchau. Você gostaria de receber uma análise personalizada do seu perfil nas redes sociais sobre comunicação, posicionamento e estratégia para que você possa atrair clientes que pagariam 5 vezes mais do que você já vende hoje? Então toque no link em Saiba Mais. Você entrará em uma página e preencherá uma aplicação. Se você for selecionado, meu time entrará em contato com você para agendar a sessão de direcionamento individual. Será comigo ou com alguém do meu time de inteligência de negócios. Toque aqui em Saiba Mais agora.